Pastor, hoje a gente também vê na internet, a gente abre aí Instagram, qualquer rede social, a gente vê diversos cursos, inclusive de igreja. Poxa, seja um líder como Jesus foi, seja um líder de excelência, mas todos são chamados para serem líderes dentro da igreja? Não, porque dentro do processo da liderança, a gente também entende que Deus deu dons diferentes para as pessoas. A gente fala, todo mundo vai exercer algum papel de liderança Sim, na vida, mas uma liderança proeminente, talvez ser um pastor, ser um líder. Nem todo pastor vai ser um pastor sênior, sim, vai ser um pastor líder de uma igreja. Por quê? Porque há níveis de liderança, né? E outra, Jesus só teve 12 discípulos? Não, a Bíblia não, fala que ele teve muitos muito mais. discípulos. Esses discípulos lideraram em outras instâncias. Então, o que vai dizer a minha instância de liderança é também o meu dom espiritual, inclusive, porque a Bíblia também diz que Deus dá dons Sim, espirituais diferentes aos cristãos. Então, tem pessoas que têm dons de liderança nesse nível e tem outros que não. Por isso que o treinamento também envolve essa questão. A gente tem também esse treinamento lá. Dons espirituais versus dons naturais. Como que eu descubro meus dons espirituais, meus dons naturais? O apóstolo Paulo, por exemplo, vai escrever sobre 5 dons da liderança, dons pastorais, Efésios 4. sim, Apóstolos, profetas, mestres, pastores, evangelistas. Então ele já está dizendo que os líderes têm dons diferentes. Então nem todo mundo tem o sim. mesmo dom e vai liderar na mesma proeminência, vamos dizer assim, né? Pastor, agora de maneira prática, quais são as características, ou pelo menos algumas características, de uma pessoa que tem realmente uma mente para governar? Eu, de maneira bem prática, eu diria como José, né? Basicamente essas duas coisas. Discernir as estações da vida, mente para governar é sobre isso. Eu discernir que tempo que eu estou vivendo. Por quê? O discernimento do tempo que eu estou vivendo gera em mim inteligência. Inteligência emocional, inteligência na oração, inteligência na estratégia, inteligência nos passos que eu vou dar, na direção que eu vou seguir. Então essa é uma primeira coisa. E as reações que eu vou ter em cada estação da minha vida, que é o que José nos ensina. Mas também a Bíblia vai ensinar algo muito poderoso em José, que foi pela fé. Hebreus capítulo 11 vai dizer que pela fé José foi o que foi. Então, de maneira prática, a minha fé, que é como eu respondo a cada estação da minha vida, também vai ser muito importante no desenvolvimento da mente para governar. Porque a fé faz parte disso, né? Sim, É a fé cotidiana, ou seja, a fé é o meu relacionamento com Deus, o meu nível de fé, o meu crescimento na fé. Porque fé é como um músculo, precisa ser desenvolvido. sim. O que Deus estava desenvolvendo nesses anos todos na vida de José? A sua fé. O que Deus está desenvolvendo em nós em cada estação que a gente vive? A Nossa nossa fé. fé. Porque Deus não está comprometido com o nosso conforto. Deus está comprometido com o nosso crescimento. Sim, Ele quer que a gente cresça. Então a fé precisa crescer. Então, de maneira prática, precisa desenvolver na fé, precisa discernir as estações, precisa reagir da maneira correta, buscar essa sabedoria nas decisões. Por exemplo, a gente estava falando de liderança, mente para governar, coração para servir. A gente tem muitos pastores, líderes, empreendedores que são pessoas de oração, são pessoas de caráter. Mas por que às vezes não prospera na liderança? Por que às vezes não dá certo? Por causa de, às vezes, decisões sem sabedoria. sim, Decisões mais emocionais do que com inteligência, mais só de reação carnal por causa da estação e não de inteligência e discernimento no espírito por causa daquilo. Faz sim. parte dessa construção da liderança. Tem muita gente que é homem de Deus, é mulher de Deus, mas toma decisões equivocadas, sem Muitos. sabedoria. E isso acaba abortando muito do crescimento, muito do desenvolvimento da própria liderança da pessoa.